Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus se faça presente em mais esse dia. Glória a Deus por tudo que esse Deus maravilhoso faz por cada um de nós. Por isso estamos alegres. Essa semana vem falando aí de vídeos sobre passagens de Jesus, né, pois essa é uma semana que se lembra, né, da Páscoa. Então, é bom a gente estar sempre recordando, não só nesses tempos, mas em todo o tempo de nossa vida, tudo que o nosso Senhor Jesus fez, né? E o vídeo anterior estava falando ali sobre a morte de Jesus, mas nós sabemos que ele morreu, mas ele se encontra no céu, né? Os que não me conhecem, meu nome é Paulo, esse é o canal Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Todos os dias tem uma mensagem aqui falando da palavra do Senhor, sempre pedindo ao Espírito Santo de Deus que me use. Vou começar com uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Graças eu te dou, Senhor, por tudo que o Senhor faz por cada um de nós. Usa-me conforme a sua vontade e o seu querer. Abençoe cada um que está ouvindo essa mensagem, que ela venha ser, Senhor, como uma semente plantada em cada coração, que venha nascer, crescer e dar frutos, Senhor. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero ler uma passagem que encontra-se em Mateus, capítulo 28, do 5 ao 9, que diz assim: Mas ao anjo respondendo, disse às mulheres: Não temai, não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. Eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, eis que eu vô-lo tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: Eu vos saldo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Olha que palavra maravilhosa, né? A palavra ali daquele momento que aquelas duas mulheres, né, foram no sepulcro, né, visitar ali o corpo de Jesus. Chegando lá, ele não estava mais, né? E um anjo disse a elas que elas não precisavam temer, né, pois o nosso Senhor Jesus já era, né, já tinha ressuscitado. E elas saindo dali, logo depois, né, encontraram com o nosso Senhor Jesus. Isso é maravilhoso demais, né? Porque assim como foi falado que iria acontecer, aconteceu. Então, essa é uma palavra que devemos estar sempre guardando em nosso coração por esses dias, né? Ainda mais hoje, que essa mensagem está saindo, no domingo de Páscoa, é onde, né, se comemora a ressurreição de Cristo, né? Pois foi ali no domingo em que ele, que elas foram ali e já não o encontraram, né? Então ele havia ressuscitado naquele dia. E é maravilhoso a gente ver, né, ler a passagem do nosso Senhor Jesus, assim como toda a Bíblia, mas Jesus é o autor e consumador de nossa fé. Todos os outros pregadores, todos é, os reis que estiveram no passado servem, né, como palavra para nós, palavra para a gente entender, né, as coisas de Deus. Mas o nosso Senhor Jesus é esse quem vai nos levar no céu, tanto que foi ele que conseguiu ressuscitar, né? Os outros foram ressuscitados. Houve pessoas, né, que saíram ali, que ressuscitaram, assim como Lázaro, mas foi o próprio Senhor Jesus quem ressuscitou, ou outras pessoas de Deus, né, que conseguiu trazer outras pessoas à vida. Mas Jesus foi o próprio Senhor Jesus, né, que falou que iria, mas que iria ressuscitar. E nós temos que engrandecer esse nome eternamente, né? Não devemos ficar presos ao dia de hoje como um dia de coelho, né? Coelho da Páscoa, ovo da Páscoa, que isso aí não tem nada a ver com o nosso Senhor Jesus. Isso aí foi uma fórmula que arrumaram, né, de tirar o foco principal, pois a Páscoa ela tem que ser celebrada se lembrando, né, da ressurreição de Cristo, e não de que nós temos que estar se pantufando de chocolate, né, comendo chocolate o tempo todo, dando presentes. É bom fazer isso? É bom, mas isso aí não é o foco, né? Os cristãos têm que sempre se lembrar
diz que sempre nessas datas importantes, o homem, né, eu creio que com certeza direcionado por Satanás, arrumou um jeito de tirar o foco do mundo, não dos que são de Deus. Os que são de Deus não se esquecem dessa data. Assim como no Natal, né, comemoração do nascimento de Jesus, foram lá e colocaram o Papai Noel como o ser mais falado no mundo. Se a gente olhar no Brasil, se fala no Natal mais de Papai Noel do que de Jesus. E arrumaram um jeito de dar presente ali. Então as pessoas se reúnem, falam de Papai Noel, fala com as criancinhas de Papai Noel. E quando chega na Páscoa é a mesma coisa, né? Quando era para o homem ali comemorar a ressurreição de Cristo, foram lá e colocaram um coelho e colocaram chocolate, coisas que não tem nada a ver uma com a outra. Isso aí é uma forma do comércio ganhar dinheiro também. E automaticamente o inimigo trabalhar através disso para quê? Para tirar o foco principal, para que as pessoas nesse dia, em vez de falar do nosso Senhor Jesus, acabam falando mais do coelho, mais do chocolate e se esqueçam, né, do Senhor Jesus, e muitos acabam até idolatrando a esses seres aí que não tem nada a ver com a Páscoa do nosso Senhor. Mas nós que somos de Cristo sabemos a importância dessa data, né? Não que você não possa comer seu chocolate, pode, mas nunca se esquecendo que o principal é o nosso Senhor Jesus, é Ele quem deve ser lembrado, é Ele, né, que se entregou naquela cruz por amor a cada um de nós e ao terceiro dia ressuscitou e está no céu, né, pronto daqui a pouco para vir buscar a sua igreja e buscar todos nós, né, que verdadeiramente andamos no caminho dele. Então essa mensagem que eu quero deixar aqui, nunca se esqueça desse dia, é como a ressurreição do nosso Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé, né, o Deus vivo que desceu do céu, se fez homem aqui, passou por nossas aflições, né, sofreu mais do que nós suportaríamos para pagar um preço, morreu naquela cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou, foi visto, né, por aquelas mulheres, foi visto pelos seus discípulos e depois retornou ao céu. Que Deus os abençoe. Então guarde essa palavra no seu coração. Nunca se esqueça que o foco maior é Jesus Cristo, é o nosso Deus Todo-Poderoso. Que Deus te abençoe. Vou deixar aqui uma oração final. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra que demonstra para cada um de nós, Senhor, a importância de não nos esquecermos que esse domingo de Páscoa, Senhor, não tem nada a ver com ovos de chocolate, com coelho, mas sim, Senhor, com a sua ressurreição. Mas que nós venhamos se lembrar desse dia, Senhor, todos os dias, né, como principal na nossa vida, pois se um dia queremos morar com o Senhor, não podemos tirar o foco, que é o Senhor. Nos guarda, nos protege e abençoe cada um que ouve essa mensagem. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém e amém. Essa é a mensagem de hoje, amados. Que Deus os abençoe.